Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa aula Como resolver uma questão em química orgânica. Descubra o exato passo a passo para você resolver mecanismos de qualquer reação orgânica. Eu sou o professor Terício Costa, sou fundador da quimicaacademy.com.br e estou muito feliz por tê-los aqui comigo assistindo esta aula. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar essa reação, a hidratação ácida de alcenos, ou seja, nós vamos estudar o passo a passo do mecanismo dela de uma forma diferente da que você já viu. E para isso eu vou utilizar um método de estudos que eu desenvolvi ao longo dos meus mais de 13 anos de estudos de química orgânica. Então fica comigo até o final do vídeo para você conhecer o método e você começar a aplicar ainda hoje nos seus estudos de química orgânica. Vamos lá. Antes de te mostrar o método, eu quero contar brevemente como foi que eu cheguei nesse método, para você não achar que eu li um livro na internet, que eu assisti um vídeo e criei esse método. Não, esse método foi criado na prática. Vou aplicar nessa questão, como eu já falei para você. Bom, como é que eu comecei na química orgânica, né? E esse começo da química orgânica tem tudo a ver de como eu criei esse método. Eu comecei na química orgânica em 2007, lá na Universidade Federal da Bahia, e no segundo semestre, e foi catastrófico o meu primeiro ano na química orgânica. Eu tive uma professora que já estava no fim da sua carreira e assim, eu não me adaptei ao método de ensino dela. Ela demorava muito para fechar o raciocínio, ela divagava nas explicações, se perdia e depois voltava e contava muitas histórias do seu mestrado, do seu doutorado. Isso tudo, a aula dela era uma bagunça. Além disso, ela sugeriu um livro que ela estava escrevendo como a nossa principal fonte de estudo, ou seja, estuda por esse livro aqui, porque a nossa prova é baseada nele. E assim, o livro ainda estava sendo escrito, né? Era um manuscrito, na verdade. Hoje ele está publicado. Um dia encontrei um manuscrito dele na biblioteca da USP. Mas assim, naquela época ainda estava muito no começo, então foi muito ruim para mim todo esse começo. Eu não conseguia entender nada. Ficava perdido nas aulas dela. Não conseguia entender nada no livro. Mas, mesmo assim, fui para a prova. E, na primeira prova, eu tive a infelicidade de tirar 0,7. 0,7 na primeira prova de química orgânica. E eu fiquei péssimo com essa nota. O que eu fiz? Falei, não dá para continuar estudando aqui, né? Tem que correr atrás de encontrar um jeito de eu estudar para recuperar essa nota. O que eu fiz? Eu fui estudar sozinho. Então, eu fui à biblioteca central, na época, tinha poucos livros lá, porque a biblioteca de química não era lá. Depois a biblioteca foi para lá por conta do incêndio, né? E aí eu cheguei na biblioteca lá e encontrei o Morrison Born, 13ª edição, esse livro aqui. Foi o único que tinha lá de química orgânica para eu poder levar para casa. Eu peguei ele, fiquei um bom tempo com ele. Na verdade, eu fiquei praticamente o semestre inteiro com esse livro. Ele foi o meu companheiro nessa minha jornada para poder me recuperar, né, dessa primeira nota que foi horrível. Além de outros livros que eu acabei conseguindo depois, também como Solomos. Não é o livro que eu mais uso hoje, mas é um livro bom também. Hoje eu não uso ele na verdade mais, né? Mas eu usei muito naquela época, mas principalmente o Morrison Born. Então, o que eu fiz naquele processo? Eu tinha que estudar só. Eu acabei estudando muito, 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 muito na tentativa de passar e no final o que aconteceu? Eu fui reprovado. Sério, fui reprovado. Fiquei com 1,4 abaixo da média. Fiquei muito mal com essa nota final, com essa média, e com a reprovação. Fiquei com vergonha de falar para as pessoas, dos colegas, e isso por uma razão muito simples, porque nesse processo eu gostei demais da química orgânica, que eu comecei a estudar de verdade, né? Que eu conheci a química orgânica, como ela era profunda, como ela era abrangente, e eu acabei me apaixonando pela química orgânica. Falei, bom, eu vou seguir na química orgânica, na minha área. A minha área de estudo da química vai ser a química orgânica. E isso me deixava muito mal, porque como que eu ia ser químico orgânico e eu não entendia nada de química orgânica?
Nada assim, porque na primeira prova eu fui muito mal, na segunda eu melhorei, na terceira eu melhorei, mas ainda assim reprovei. O cara reprovou em química orgânica e ele quer ser químico orgânico. Então eu ficava nesse dilema. Mas até o final desse processo, né, eu saí com uma vantagem disso. Na verdade, eu saí com duas vantagens. Eu vou dizer, a primeira vantagem de ter tirado aquela nota tão ruim na primeira prova, e depois até de ter perdido, né, foi que eu aprendi duas técnicas eficientes de aprendizado e eu as usei na química orgânica. Só que eu não conhecia aquelas técnicas naquela época pelos nomes delas, né? Eu simplesmente pratiquei. Então, praticou como, Trício? Bom, como é que eu estudava? Eu estava sozinho, né? Não tinha ninguém para me explicar. No início da faculdade, você não tem muitos amigos. Eu ia para a biblioteca e também na minha casa, pegava o livro, eu pegava assim, pegava o primeiro tópico, né? Separava os livros, meu caderno, para fazer meus resuminhos, mas eu pegava o tópico, sei lá, um tópico daqueles ali, geralmente tem uma folha, às vezes uma folha, meia folha, eu lia o tópico todo, fazia uma leitura geral, depois eu voltava, lendo bem devagar, parágrafo por parágrafo, e entendendo o que eu estava lendo ali, parava, imaginava, pensava e continuava. Até quando eu entendia aquele parágrafo, aquele raciocínio, né? O Morrison Ward ele tem muito texto. Se você conhece o livro, você entendeu o que eu estou falando. Então, e ainda é um português de Portugal, ó, mais complicado ainda. Então, eu entendia, quando eu entendia aquela parte, eu fazia um resuminho bem conciso, né, para escrever outro livro. Quando eu não conseguia explicar, eu voltava no livro, lia novamente, pegava outro livro, via qual era aquela parte. Aí, bom, entendi, aí eu ia lá e explicava, conseguia explicar com clareza, com tranquilidade, eu fazia o resuminho e ia em frente. Esses resumos que eu ia fazendo, eles eram minhas próximas fontes de estudo. Por quê? Eu não ia para cima e para baixo com o livro, né? Hoje eu tenho todos os livros de química orgânica, os principais eu tenho todos eles em PDF, eu carrego na rua, estou em algum lugar, eu tiro, consulto. E eu carregava esses resuminhos assim no caderno, que era menor do que um livro, e da faculdade para casa, às vezes eu abria e olhava um tópico, e aí eu ia pensando no caminho sobre aquele tópico que eu li, aí eu voltava, às vezes pensava coisas diferentes da forma que eu tinha pensado. Por exemplo, se era uma reação no sentido direto, eu ficava imaginando como que era ela no sentido inverso, como que seria se eu trocasse um reagente, como que seria se aquele reagente se trocasse o solvente, por que eu tinha que aquecer, por que a reação tinha que aquecer. Então eu ficava estudando sem o livro, eu ficava voltando aos resumos. Então são duas técnicas aí que eu praticava de maneira desorganizada. Eu expliquei exatamente como eu fazia, porque você que já deve estar conhecendo, se você conhece as duas técnicas, já sabe quais são elas que eu estou falando. Mas eu fazia elas dessa forma. Não era pensado, porque eu não conhecia, nem sabia que existia. Que era a técnica de Feynman e a técnica das repetições espaçadas. A técnica de Feynman, depois você pode procurar um vídeo e ver. Inclusive eu vou fazer um vídeo. A técnica de Feynman é aplicada na química orgânica. E a técnica de Feynman é exatamente esse passo a passo, né? Você escolher as fontes, começar a estudar, entender o assunto, depois você fazer uma explicação daquele assunto até você entender, depois você faz um resuminho. Não entendeu, você volta nas partes que você não entendeu, estuda de novo até você conseguir explicar com clareza. Essa é a técnica de Feynman. E a outra, que é a técnica das repetições espaçadas, significa você revisitar os conteúdos em intervalos de tempo pré-definido. Né? Pode ser 2 horas, 3 horas, 4 horas ou 7 horas depois, ou 12 horas depois da primeira vez que você estudou, um dia depois, 24 horas, uma semana, um mês, e aí você vai repetindo de forma espaçada os principais pontos daquele conteúdo que você estudou e esse conteúdo vai sempre ficando fresco na sua mente. Eu fazia essas duas técnicas sem saber que elas existiam e da forma que eu expliquei para você a primeira vez. Não tinha nada bem organizado.
Então, essa foi uma vantagem muito grande de ter perdido, porque eu acabei chegando nessas técnicas sem querer. E isso foi muito importante porque, por elas terem me ajudado a dar um up no meu aprendizado, eu acabei usando em outras disciplinas e eu uso até hoje, né? Combinada com a terceira técnica, que eu vou mostrar mais à frente. O segundo ponto de ter perdido, a segunda vantagem foi ter encontrado o professor Silvio Cunha, que foi o meu melhor professor de Química Orgânica que eu já tive. E depois ele se tornou meu orientador, enfim. Mas vou contar brevemente como foi a passagem com ele. Então, quando eu vim de lá da reprovação, eu já estudava dessa forma que eu te expliquei. Então, eu já estava aprendendo com mais facilidade. E com o professor, que é um excelente professor, então ele me explicava a química orgânica de uma forma esplêndida. E foi muito fácil ser aprovado com ele. Muito fácil mesmo. Então ele mostrava, ele explicava as reações, desenhava os orbitais, né? Nada daquela setinha basicona que todo mundo mostra, aquela seta só para te dar uma ideia, né? Você tem que abrir os orbitais, desenhar os orbitais, né? E isso facilita a gente visualizar por quê, explicar por que cada coisa acontece. Isso é muito importante. Então ele fazia tudo isso, né? E além dele trazer todo o conhecimento que ele tinha da pesquisa, que ele estava sempre lendo artigos, ele lia vários artigos por dia. Então isso deu um boom na minha cabeça. Eu fui aprovado logo no. Não precisei fazer outras provas. De brinde, o que eu ganhei? Entrei pro grupo dele. Foi muito bom ter perdido em Química Orgânica naquele tempo, porque eu entrei pro GPSQ, que é um dos melhores grupos de síntese orgânica deste país, né? Lá na Universidade Federal da Bahia. Aqui tem uma foto minha com meus amigos, o Danilo e o Monique, que eram lá do grupo também. E nesse grupo, qual foi a importância de participar do grupo? Lá eu encontrei uma galera muito boa, muito competitiva, mestrandos, doutorandos, né, outros professores que passavam por lá, e a gente discutia química orgânica o tempo todo. O tempo todo. E era assim, a prática e teoria e prática. A gente estava sempre trabalhando as duas questões e discutindo, ia para o quadro explicar, a gente explicava para os mestrandos, para os doutorandos, para o professor. Então, essa exposição à química orgânica, né, e com esse grupo de todo mundo discutindo, isso me ajudou demais. E foi muito importante para a construção do meu conhecimento. Eu fiquei por lá, pelo GPSQ, entre 2009 e 2015. Deu mais ou menos 5 anos e 11 meses, não, mais ou menos. Foi exatamente isso daí que eu fiquei por lá. Infelizmente eu não terminei o meu mestrado lá, mas isso é uma outra história. Por que eu estou te contando isso? Porque desse período de 2007 até quando eu saí, 2015 aí, eu nunca tinha parado para pensar como que era que eu estudava, como que era que eu praticava, como que era que eu aprendia química orgânica, né? E eu fui fazer isso só depois que eu estava fora da universidade. Lembro muito de uma frase de Steve Jobs que ele fala que é preciso você olhar para trás e conectar os pontos. Né? Então, se conectar os pontos de agora, do que você é agora, com o que era, do que passou com você. E quais foram os pontos que eu conectei? Eu comecei a me perguntar por que eu tinha facilidade de entender, de aprender química orgânica. Conectei essa minha facilidade com aquela dificuldade lá de 2007. E por que eu fiz isso? Porque eu queria ensinar química orgânica na internet. Eu tinha conhecido algumas pessoas do marketing digital, tal. Quero montar um blog, quero ensinar química orgânica, que é o que eu mais gosto de fazer, que eu leio todo dia, que eu estudo todo dia, então eu quero trabalhar com isso. Desde o momento que eu entrei no GPSQ, que eu estudava química orgânica, e lá eu comecei a estudar ainda mais por conta do grupo ser muito competitivo, também a prática, né? Essa aqui é a minha antiga bancada, e também quando eu comecei a ensinar as pessoas, não só colegas ali de iniciação que entrava, os meus alunos de particulares que eu dava aula também, esse período todo que eu estudava, praticava e ensinava, eu fui buscar as respostas para essa minha facilidade de agora nesse período. E
conectei também com uma observação muito importante que foi: como foi que uma pessoa que foi reprovada em 2007 em Química Orgânica, 5 anos depois, tá? Essa mesma pessoa foi aprovada, não, na verdade foram 6 anos depois, essa mesma pessoa foi aprovada para dar aula de Química Orgânica, onde ele foi reprovado na mesma universidade, que foi quando eu passei para ser professor substituto de Química Orgânica, na mesma universidade, no mesmo instituto, nas mesmas salas de aula que eu havia sido reprovado. Eu fui entender qual foi o caminho que eu percorri até chegar nisso. E eu comecei a fazer perguntas muito naturais. Como é que eu estudava Química Orgânica? O que eu fazia para usar a Química Geral na Química Orgânica? Essa é uma questão que eu diria que é uma das principais causas das pessoas não saberem Química Orgânica. Que o povo não sabe Química Geral ou não sabe usar a Química Geral na Química Orgânica. Chega lá e esquece que sabe Química Geral. E também como que eu resolvi os mecanismos de reações orgânicas? Essas perguntas, né, somadas a outras perguntas, como que eu fazia para ajudar os meus alunos, as minhas alunas, que muitas vezes chegavam desesperados na época de prova, né? Como é que eu fazia para ajudar essa galera? Como que eu ensinava para eles? Eu fiquei fazendo essas perguntas nas minhas viagens mentais, né? E eu sempre respondia ali, eu fazia dessa forma, mas eu nunca tinha pegado e escrito isso, colocado num papel, gravado um vídeo, um áudio. Só em 2019 que eu escrevi um artigo. Como eu resolvo uma questão de química orgânica? Eu tenho esse artigo, escrevi na mão, eu sempre escrevo minhas coisas, né? Primeiro na mão. Esse artigo que despertou, que me fez fazer toda essa viagem lá no passado e conectar e para chegar no método do Trício Costa de como aprender química orgânica. E eu vou ler aqui rapidinho um trechinho do artigo, só para você ter uma ideia. Bom, se decorar não vai funcionar, não vai me fazer aprender as reações orgânicas, o que devo fazer então? Porque todo mundo fala isso, né? É decoreba, é decoreba. Aí eu continuo. Conhecer e aplicar de forma correta as 3 perguntas mais importantes que você deve fazer quando for resolver ou explicar qualquer problema em química orgânica. Quais são essas 3 perguntas? O que, por quê e como. E agora você deve estar... O que esse cara está falando? Eu chamei essa técnica de a técnica das 3 perguntas. E é exatamente isso. O método Trício Costa de como aprender química orgânica é uma junção da técnica de Fine, da técnica das repetições espaçadas e dessa técnica das 3 perguntas. Se você chegou até aqui agora, eu te peço, não vá embora agora. Continua, porque isso vai fazer sentido lá na frente. Pode não estar aparecendo agora, mas vai fazer total sentido quando a gente for responder as questões. Assim que você sair daqui, você vai usar para responder qualquer questão de química orgânica, você vai ver que funciona. Então, basicamente é isso, né? O método, que eu dei o meu nome, porque eu não estava tão criativo na hora, e não mudei também, vou deixar assim, o método Trício Costa de como aprender química orgânica. Então, eu coloquei a técnica das 6 perguntas no meio, por quê? Porque ela está conectada com as outras duas. Claro que as outras duas também estão conectadas, mas ela faz... Você usa essa técnica das 3 perguntas a todo momento. A técnica de Farm, a técnica das repetições espaçadas, ela é mais para um estudo, né? Você estudou, e aí você fica revisando. Agora, na hora de resolver uma questão, na hora de entender o fenômeno, essa técnica das 3 perguntas você vai usar o tempo todo. Você vai sempre perguntar o que aconteceu ali, por que aconteceu e como aconteceu. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz o tempo todo. A gente quer entender os fenômenos da química e você vai usar isso o tempo todo. E eu vou te mostrar na prática, né, que para ficar mais fácil, para você não ver que eu não estou viajando. Então, o método é isso. Técnicas conectadas de forma, muitas vezes até imperceptível, que eu faço isso, de tanto fazer, eu nem percebo o que eu estou fazendo. No começo, você vai precisar prestar um pouquinho de atenção nela. Então, lembrar de que você tem que fazer a técnica de Fine, a técnica das repetições espaçadas e a técnica das 3 perguntas você vai fazer intuitivamente. Assim que você entender como é que ela é usada. Nós vamos usá-la agora para responder a nossa questão
de hidratação de alcenos. Bom, aplicando a técnica das 3 perguntas. Lembra que a primeira pergunta que você faz é o que? E esse o que é basicamente o que aconteceu, o fenômeno que você está estudando. Neste caso, é uma reação. Você pode falar isso para entender uma conformação, para entender por que uma molécula é mais estável do que a outra, para entender por que a reação ocorre por uma via e não por outra. Você vai usar essa técnica para tudo isso. Se você entender aqui, se você aprender aqui, continuar e ver o que eu estou falando, você vai poder aplicar em todas essas que eu estou falando, e inclusive em outras. E depois você pode escrever aí embaixo nos comentários, falar, se eu não conseguir aplicar nisso, não consegui aplicar nisso daqui, e eu vou pegar o fenômeno que você está falando e eu vou aplicar e vou te mostrar que é possível sim. Então, a primeira pergunta que você faz quando você olha para um esquema de reação desse é o quê? O que aconteceu? Então você vai olhar, ó, a água se ligou ao carbono terciário. Você olha para cá, você tem o alceno aqui de um lado e você tem a molécula de água, a gente tem o hidrogênio H+, né? Sobre a seta que indica que é o catalisador, sobre aquecimento você está mostrando a formação de um álcool. Então a água, ela ligou diretamente ao carbono terciário. O íon H+, se ligou ao carbono primário. É muito óbvio. Você fala assim, que cara mais bicha. É óbvio que você está vendo isso, né? Mas essas perguntas, ficar presente para isso vai facilitar o seu entendimento depois, vai facilitar você construir a sua resposta. Porque o que nós estamos fazendo aqui é construindo uma resposta. E não chutando, e não tentando imaginar. E uma coisa muito importante é que toda reação química, você tem uma transformação de grupo funcional, né? Ou você cria um grupo funcional. Quando você partir de um alcano, você não tem grupo funcional, você vai ter um grupo funcional. Neste caso, nós temos um alceno e a gente vai chegar no final com um produto que é um álcool. Então, você tem uma transformação do alceno para o álcool. Então, são 3 observações importantes. Então, isso foi o que aconteceu, né? Agora, tem mais uma, né? Na verdade, são 2 observações que são muito importantes e que você deve usar sempre que você for resolver qualquer problema que envolva a reação química. O que é? Quais foram as ligações rompidas desse processo? Quais são as ligações que vão se romper, né? Ou as que se romperam aí pela descrição do processo? Aí você olha, o alceno ele tem uma ligação dupla carbono-carbono. Se você não tem mais essa ligação no produto, o que aconteceu? Rompeu uma ligação dupla carbono-carbono. Ou ocorreu a ligação da água no alceno, né? Que agora não é mais alceno, se transformou num álcool. O que aconteceu? Uma ligação hidrogênio-oxigênio foi rompida, que foi a ligação da água, né? Por quê? Com o oxigênio ela ligou no carbono. Depois ela teve que remover o hidrogênio. Então houve um rompimento dessa ligação hidrogênio-oxigênio. E tem também 2 ligações formadas neste caso. Quais são as ligações formadas? Nós temos uma ligação carbono-hidrogênio, que você pode olhar pelo carbono, pelo hidrogênio que está lá representado na cor verde, e você tem uma ligação carbono-oxigênio. Por que é importante você entender isso? Porque agora você já está olhando para o problema com outros olhos, você não está tentando decorar como é que foi que aconteceu isso. Agora não é o momento de você tentar entender como foi que aquele oxigênio foi parar ali, nem como aquele hidrogênio foi parar ali. Esse é o momento de você só levantar esses dados. O próximo passo é por quê. Você levantou tudo o que aconteceu. Agora você vai explicar por que cada coisa daquela ali, cada observação que você fez aconteceu. É o motivo, né? Por que aconteceu? Por que o hidrogênio H+, né? Aquele que está ali representado na cor verde, por que ele se ligou naquele carbono primário? Por que ele não se ligou no carbono secundário? Por que precisa de um ácido? A gente vai fazer o quê? A gente vai olhar a estrutura dos reagentes. A gente vai olhar a estrutura química dos reagentes. Porque assim, as respostas de todas as propriedades das substâncias, elas estão nas estruturas. Foi assim que a química foi fundada, né? Porque a química nasceu quando a gente começou, né, a olhar para a estrutura e buscar as respostas das propriedades que a gente encontrava na estrutura. E assim nasceu a química. Então, a gente não pode esquecer disso. Eu publiquei recentemente um artigo no LinkedIn, muitas pessoas que estão assistindo essa aula veio através dele, que é justamente sobre isso.
Qual é a mensagem principal da química? A mensagem principal da química é exatamente isso. É a relação estrutura-propriedade. Então a gente busca explicação para as propriedades que nós vemos na estrutura. E a gente também modifica a estrutura das moléculas buscando determinadas propriedades. Não vou adentrar nisso porque não é o caso da nossa aula, eu não quero que ela fique muito grande. Então, aqui eu tenho um desenho dos orbitais do alceno. Você pode ver, eu coloquei em tracejada para trás do plano, essas que estão em cunha para frente do plano, né, para quem não ainda está no início da química orgânica. E essas linhas tracejadas, essas ligações tracejadas, significa que esses dois grupos, né, que essa metilha e esse hidrogênio, eles estão para trás do plano. E as linhas em cunha, né, que são essas cheias, elas estão apontando para a minha frente, no caso, para a sua frente aí. Então, você pode observar a ligação dupla carbono-carbono, que é uma ligação rica em elétrons. Por que ela é rica em elétrons? Primeiro, né, você tem a ligação sigma, com a sobreposição frontal dos orbitais, e depois você tem os orbitais p. E eles ligam paralelamente, né? Então, acima e abaixo do plano, você tem uma região rica em elétrons. Então, nós temos aí que o alceno ele é uma espécie rica em elétrons. Né? Essa dupla é rica em elétrons, essa região da molécula aí é rica em elétrons. E nós temos uma análise da água. A água ela tem 6 elétrons de valência. Pela regra do octeto, você vai lá e faz, você vai ver que ela precisa de mais 2 ligações para poder ficar com o octeto completo, né? Para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Repare que até agora eu não decorei nada. Tudo que eu estou falando aqui é conhecimento que você já teve de química geral, é conhecimento, você sabe como é que ocorre a ligação sigma, como é que ocorre a ligação pi, você sabe que fica a densidade eletrônica acima e abaixo do plano. Até agora eu não decorei nada, eu só estou analisando qual é a natureza eletrônica do alceno, qual é a natureza eletrônica da água e depois do íon H+. O íon H+, ele é o quê? Ele é deficiente em elétrons. Por que ele é deficiente em elétrons? Por que você sabe disso? O que é um íon H+. O íon H+, é nada mais do que um átomo de hidrogênio que foi retirado do seu elétron. Então você removeu o elétron de um átomo de hidrogênio, você ficou com o próton, que é o íon H+. Logo, esse próton é uma espécie pobre em elétrons. E aí você tem agora a eletrônica dos 3 reagentes participantes da reação. Após a gente ter chegado à conclusão que a ligação dupla é rica em elétrons, né? Portanto, o alceno é rico em elétrons, a água é rica em elétrons e o íon H+ é pobre em elétrons, nós podemos fazer algumas considerações sobre a sua reatividade. O alceno rico em elétrons, né, com essa densidade eletrônica em cima e abaixo do plano, e o íon H+ pobre em elétrons, eles podem reagir entre si. Diferentemente da água com o alceno, eles não reagem diretamente. Por quê? Não tem como essa molécula de água rica em elétrons, com essa dupla, carbono-carbono, também rica em elétrons, não tem como eles se ligarem. Então, o que a gente pode inferir dessa observação? Repare que eu estou perguntando por quê? Por que as coisas acontecem? Eu estou explicando o porquê de cada coisa. Até agora a gente não precisou decorar nada. Se eu decorei alguma coisa aqui, eu quero que você escreva nos comentários. Fala assim, olha, Therese, você está mentindo, porque tal coisa é decorado. Essa região rica em elétrons acima e abaixo do plano é decorada. Coloca para mim nos comentários aí o que você acha que eu estou decorando aqui ou o que eu estou contradizendo no vídeo. Então vamos fazer uma primeira análise, né? Nós já analisamos antes e vimos que o alceno é rico em elétrons, que o íon H+ é pobre em elétrons. Então, o que nós podemos inferir sobre isso? Que é possível que essa densidade eletrônica acima do plano ou abaixo, ela possa interagir com o íon H+, que está com o orbital vazio, né? Ele está pobre em elétrons. E assim a gente formaria uma ligação. Então, é muito importante essa espécie que eu coloquei como se fosse um intermediário aqui entre chaves, porque quando o íon H+, ele se aproxima da dupla, ele não vem pontualmente de um lado ou do outro. Ele vem se aproximando em cima da dupla, porque a densidade eletrônica ela não está localizada em um carbono ou em outro carbono, ela está bem distribuída ali, né? A não ser que você tenha um grupo muito retirador de elétrons ligado em um desses carbonos, mas não é o caso aqui. Então, ele se aproxima ali por cima e você tem essa interação, né, na dupla.
Agora, aqui tem uma questão fundamental. Você pode ter esse hidrogênio indo para o carbono primário, né? Onde ele só tem um carbono ligado e os outros dois hidrogênios, ou ele pode ir para o carbono terciário, né? Onde esse carbono está ligado a duas outras metilas e ao outro carbono primário. Você conseguiu entender o que eu estou te falando? Se não, você deixa nos comentários que eu respondo depois. Eu vou ficar aqui nos comentários só para esperando as dúvidas. E aí eu vou te mostrar aqui o que eu estou falando. Ó. O hidrogênio, neste caso aqui, ele se deslocou para o carbono primário. E o carbono que ficou com a carga positiva, ou seja, que esse hidrogênio se aproximou, ele rompeu essa ligação π. Essa é a ligação carbono-carbono que foi rompida lá atrás quando a gente fez a análise. Então, quando o hidrogênio foi para aquele carbono, ele rompeu essa ligação. E aí ele deixou esse carbono agora, né, o carbono terciário, ele ficou com uma carga, que nós chamamos de um carbono com carga positiva é um carbocátion. Um carbono com carga negativa é um carbânio. Neste caso é um carbocátion. E aí você entende agora por que ele foi para lá? Por que esse hidrogênio ficou no carbono primário e não no carbono terciário? Por uma questão simples. Eu não vou explicar aqui agora, porque senão a aula fica muito grande e eu estou falando muito devagar. Esse carbono primário ele é muito instável para formar um carbocátion, comparado com o carbono terciário. Por quê? Essas metilas que estão ligadas no carbono terciário, elas estabilizam essa carga por um efeito chamado hiperconjugação. Então, um carbono terciário, um carbocátion terciário, ele é muito mais estável do que um carbocátion secundário. O secundário é mais estável do que um primário e um primário é mais estável do que um metil. O que eu quero que você entenda aqui é que isso aconteceu por causa da estabilidade do carbocátion. Você agora... Por que o carbocátion terciário é mais estável? Você decorou? Não. De novo, não decorei. É possível mostrar aqui, com a interação dos orbitais das metilas com o orbital vazio, esse orbital P, que está aí com a carguinha positiva em cima, é possível você mostrar os hidrogênios das metilas estabilizando essa carga. Então, quanto mais metilas você tiver ligado nele, mais estável ele é. Por isso que o terciário é mais estável do que o secundário, e o secundário é mais estável do que o primário. Entendeu? Beleza, então vamos continuar. Então, assim, nesse momento nós poderíamos formar dois carbocátions, o terciário ou o primário. Mas a gente não forma o primário porque ele é muito estável, então a gente formou só o terciário. E essa etapa ela é fundamental para o produto final. Então, isso para você entender por que lá atrás, quando a gente fez a primeira pergunta, o que aconteceu, eu fui direto falando, olha, a água ela se ligou no carbono terciário. E aqui você encontra a resposta daquilo. Por que a água ligou aqui, né? Então, nós estamos analisando o como, né? Como foi que a reação aconteceu. E à medida que você vai falando como foi que aconteceu, você volta também no porquê, né? Porque você está entendendo agora por que aconteceu aqui. Mas repare que quando eu separei essas três perguntas, é para que você faça cada pergunta num tempo certo e você consiga caminhar ao longo da reação de modo que você vai entendendo o que você está fazendo de maneira consciente, sem estar decorando nada. Aqui agora, depois de você ter o carbocátion formado, né, e ele estabilizado pelas metilas que estão ligadas nesse carbono carbocátion, nós temos a água no meio. Né? Agora é a hora que a água ataca. Por quê? Lá, quando a gente tinha a dupla formada, a água não podia atacar. Por quê? Porque era uma espécie rica em elétrons. Agora, a espécie rica em elétrons do meio é só a água. Por quê? Não tem mais uma dupla aí. Você tem aí agora uma carga positiva nesse carbono. E aí, o ataque pela molécula de água nesse carbono é muito fácil. Então, eu demonstrei aqui, eu peguei a molécula de água, girei um pouquinho para você entender que por um desses pares de elétrons não ligantes que a água tem, ela vai fazer uma sobreposição frontal aqui. Ó, você olha, vou voltar, só para você ver de novo. Ela vai fazer uma sobreposição frontal, ou seja, esse orbitalzinho aqui, que eu representei em amarelo, ele vai interagir, ele vai sobrepor frontalmente
a esse orbital P vazio aqui, ó, a seta mostrando, e lá no final você tem a representação assim com as ligações sendo formadas. Então esses orbitais eles vão se sobrepor e formar uma ligação sigma. Repare que ligação sigma você tem que ter a sobreposição frontal. Quando você tem sobreposição em paralelo, você tem a ligação π. E aqui nós temos a formação. Estou representando a ligação sendo formada, né, onde a água entra no carbocátio, no carbono terciário, e fica muito claro, porque agora eu já expliquei anteriormente aqui porque que o carbocátio é o mais estável, você sabe que ele tem uma carga positiva, você sabe que a água é rica em elétrons, fica claro, fica fácil entender por que ocorre o ataque aqui. Depois do ataque, a água ela passa a ficar com essa carga positiva. Por quê? Porque o oxigênio já está com 2 ligações e ele faz uma terceira, e ele fica com a carga positiva. Essa seria a carga formal do oxigênio. Eu fiz um vídeo no YouTube um dia explicando como é que calcula essa carga. Eu tirei porque ele estava com áudio ruim, o vídeo não estava legal, mas o conteúdo está bem legal, mas a estrutura do vídeo não está muito boa. Eu vou fazer outro depois. Mas eu acredito que você saiba. Se você não souber, comenta também, que a gente explica tudo. E aí você tem agora essa espécie carregada. Só que, o que é que você tem aí no meio racional? Você fez uma catálise ácida, não foi? Quando você adicionou o ácido na água. Geralmente essa reação você pode fazer ela com ácido sulfúrico. Então você teria a base conjugada do ácido. E essa base conjugada, ela que vai desprotonar essa molécula de água, né? E vai desprotonar essa hidroxila, porque na hora que você remover esse hidrogênio aí, ela se transforma em hidroxila. E aí nós temos a molécula de álcool. Linda e maravilhosa. Eu te pergunto, o que eu decorei aqui? Eu não decorei nada. Tudo que a gente usou aqui foi explicado. Tudo. Até a hiperconjugação, que poderia falar, decoreba. Não. Eu não vou explicar nada para você decorando. Entendeu? Que é possível você usar a técnica das 3 perguntas para responder qualquer mecanismo de reação orgânica. Aí você fala, tá, você começou um mecanismo onde você já tinha os produtos. Mas e se você não soubesse que produto poderia acontecer? Que produto que a reação ia formar? Se você prestou atenção direitinho e esse vídeo você pode voltar depois e assistir, você vai lembrar lá na hora que eu estava falando do carbocátio, naquele momento você ia saber qual era o produto que ia ser formado. Aí você fala, mas tem uma etapa anterior, que foi a etapa da protonação do íon H+. Então, o íon H+, você só chegou à conclusão de que ele entraria ali, que ele entraria primeiro, porque você fez as perguntas anteriores. Que você, além de levantar tudo o que aconteceu, você foi entender por que aconteceu. E aí você chegou à conclusão do porquê que aquele hidrogênio entraria primeiro. Quando você chegou a essa conclusão, automaticamente explicou a formação do carbocátio. Quando você entendeu e explicou que aquele carbocátio era o único possível ali, né, ou o mais provável, você entendeu facilmente por que a água atacaria ali. Então, mesmo que eu não tivesse colocado o produto, com esse mesmo procedimento, você chegaria no produto tranquilamente. Então, assim, a técnica dos 3 porquês funciona muito, muito, muito. Eu não daria minha cara a tapa aqui para falar tudo que eu estou falando para você e arriscando que funciona, que nós vamos fazer várias questões, inclusive mecanismo que a gente nem sabe por quê. Mecanismo não é escrito em pedra, né? E mecanismo é uma proposta. Ele é verdadeiro até que se prove o contrário, né? Ou seja, um mecanismo é basicamente você eliminar todas as outras possibilidades e ficar só aquela que você não conseguiu eliminar. É isso que é um mecanismo. Então, assim, mecanismo não é uma coisa... Esse mecanismo ele pode ser ultrapassado. Um outro pesquisador, uma outra pesquisadora pode fazer um estudo com cálculos, com base com química teórica e também experimental e chegar à conclusão que não é dessa forma. Mas, por enquanto, é dessa forma que esse mecanismo é explicado. Essa etapa é a mais provável, com base em todos os conhecimentos que nós temos. Então,
você chegou nesse mecanismo. Se existe uma reação que ela ainda não tem uma proposta de mecanismo bem estruturada, então a gente vai fazer as nossas suposições com base no que a gente conhece. E nós vamos propor mecanismos. Se você ler artigo científico, você vai ver que o que mais existe é o pesquisador propor um mecanismo para a reação dele. Eu, quando fazia iniciação científica, quando fazia o mestrado, a gente fazia muito isso. Toda vez que a gente fazia uma reação, antes de conseguir o produto, qual é o mecanismo dessa reação? Você acaba ficando viciado nisso. Qual é o mecanismo dessa reação? Não tem mecanismo ainda, né? Mas vamos fazer uma proposta aqui? Aí a gente parava e começava a fazer uma proposta, com base em tudo que a gente sabia, de teoria do orbital molecular, de eletronegatividade, de ligações químicas. E a gente chegava nas nossas conclusões, né? Nós chegávamos nas nossas conclusões, que poderiam ser verdadeiras ou não. Mas agora, tem mecanismos conhecidos como esse aqui é o caso, e você vai se cobrar em uma prova, é preciso que você saiba, que você aprenda como estudar esse mecanismo. Basicamente, para a gente fazer um resumo do nosso método, um método Delício Costa de como aprender química orgânica. Eu mostrei para você só uma parte aqui, que é a técnica das 3 perguntas na resolução de uma questão. Eu vou deixar como desafio para você fazer o mesmo exercício na reação contrária. Você faz aí esse mesmo exercício na reação contrária, manda um e-mail para mim, para autoricio@quimicaacademy.com.br, ou manda um direct para mim no Instagram, @quimicaacademy, ou manda se você tá no meu Telegram, manda lá tem meu número de telefone no Telegram, não vou falar aqui, mas lá tem. Resolva e manda para mim, faça um videozinho, tira uma foto e fala, eu fiz dessa forma, o que você acha? Na reação inversa, que vai ser uma reação de eliminação, que você vai ter uma protonação da hidroxila, deixa eu voltar aqui para te mostrar, nem era para estar falando isso aqui, mas aí, tá vendo a hidroxila? Você vai ter uma protonação da hidroxila, eliminar não, vai formar o carbocátio de volta, ou seja, a etapa onde a água entrou, ela vai sair, você vai ter o carbocátio e depois você vai ter a base, né, ou a própria água, removendo o hidrogênio e a ligação dupla ela é regenerada. Agora eu quero que você faça de volta explicando do mesmo jeito que eu fiz no sentido direto. Eu fiz aqui, mas eu não vou explicar não, porque vai ficar muito grande. Eu já estou aqui, essa aula já deve estar uns 30 minutos. Mas o que eu quero falar com você? Só para finalizar o método. A técnica de Feynman, qual a importância disso aqui? Só para a gente entender. Você vai estudar. Eu já deve ter uns 5 anos que eu conheci a regra de Pareto, né? Que é o princípio de Pareto, que é o 80-20, que diz o seguinte, que 80% dos nossos resultados eles vêm de 20% do que fazemos. Isso aqui, a otimização desse método que eu otimizei há um ano mais ou menos, foi justamente com esse objetivo. E eu passei um bom tempo depois que eu quis fazer um blog, que eu quis falar de química na internet para poder facilitar o aprendizado, para que você não fique horas e horas e horas e horas estudando e não tendo resultado. Então, quando você pega e aplica isso daqui, você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso sozinho nos seus estudos, você vê o resultado. E assim, você não precisa acreditar em mim, não. Eu quero que você acredite no resultado. Pega e aplica. Pega e aplica. Tira lá um tempinho, 1 hora, 2 horas, sei lá, 30 minutos. Usa a técnica de Pomodoro para estudar. Eu uso o tempo todo. É muito importante você tirar um tempinho, sei lá, 25 minutos e vou estudar. E faz isso nos 25 minutos para você ver se você não vai dar uma melhorada na quantidade de conhecimento que você absorve. Você vai conseguir explicar para alguém, você vai conseguir ensinar para alguém, vai conseguir ver aquele conteúdo em algum lugar e fazer uma correlação. É muito importante isso aqui. Então a técnica de Feynman ele te ajuda a absorver o conteúdo da forma correta, ajuda você a processar o conteúdo da forma correta e ajuda você a ensinar o conteúdo da forma correta, porque quando você ensina é quando você realmente está aprendendo. Todas as outras etapas você ouviu, você processou. Agora, se você não souber explicar, e Feynman dizia isso, né? Se você não souber explicar uma coisa, você não sabe essa coisa, você sabe sobre essa coisa, né? Você sabe como que é a reação de hidrólise, de éster, mas você não sabe explicar o mecanismo, você não sabe explicar as etapas, então você não sabe o que é uma reação de hidrólise, né? Você sabe o que é a reação de hidrólise, mas você não sabe explicar, você sabe muito pouco sobre essa reação de hidrólise.
Então, basicamente isso. A técnica das repetições espaçadas é justamente você ficar estudando outras vezes, né? Claro, você não vai passar o resto da vida estudando a mesma coisa, porque existem muitas coisas para se aprender. Mas você vai estar sempre estudando. E a técnica das 3 perguntas que eu mostrei em um único caso para você aqui, mas você pode aplicar para tudo que você for estudar.